Olá, tudo bem? Eu sou o Jefferson Marques e essa é a 13ª edição do DLCast, o podcast do jornal Diário do Litoral. Aqui nós contamos as histórias mais sombrias e sobrenaturais de Santos e região e relembramos ainda causos e crimes que chocaram a todos nós. E no programa de hoje, o cadáver na parede do salão de festas em São Vicente. Meus amigos e minhas amigas, nós não vamos voltar tanto no tempo assim para contar essa história de hoje. Nós vamos voltar precisamente algumas semanas atrás. Um crime que ocupou todo o noticiário, não somente aqui na Baixada Santista, mas todo o noticiário nacional. Uma mulher, o corpo de uma mulher, encontrado, concretado em uma parede, em uma obra em São Vicente. Joyce Maria da Glória Rodrigues, de 25 anos, estava desaparecida desde o dia 27 de setembro em São Vicente, após supostamente ter ido visitar a casa do avô no bairro Parque Bitaru. Ela chegou a contatar o marido, dizendo que já estava voltando para casa e estava no ponto de ônibus. Estava aguardando ali o transporte para voltar para casa. O avô morava no Parque Bitaru e a Joyce no bairro Rio Negro, alguns quilômetros de distância. E esse contato dela com o marido, dizendo que já estava retornando para casa, aconteceu por volta das 21 horas dessa segunda-feira, 27 de setembro de 2021. Chegou então o dia seguinte e Joyce simplesmente não apareceu. Os familiares, já desesperados, foram até o ponto de ônibus, onde na noite anterior ela disse que estava aguardando pelo coletivo. Começaram a caminhar ali pelas proximidades, começaram a mostrar fotos dela, perguntar se pessoas haviam visto. E como uma tentativa, aí a família já em desespero, porque Joyce simplesmente sumiu, não deu mais satisfação, solicitaram inclusive as imagens das câmeras do VLT, mas sem sucesso. Chegados aí então às 24 horas de desaparecimento, o boletim de ocorrência foi feito na delegacia sede de São Vicente. E como o caso estava um pouco estranho, imediatamente ele foi encaminhado ao DEIC de Santos, que então instaurou uma investigação de desaparecimento. Depois de muitos dias de buscas e angústias, o corpo de Joyce foi encontrado concretado na parede de uma obra dentro de um salão de festas no bairro Esplanada dos Barreiros. O pedreiro Edmilson Veríssimo dos Santos, de 56 anos, que trabalhava no local, foi preso e confessou o crime. Joyce e o pedreiro moravam no mesmo bairro e mantinham relações sexuais esporádicas desde 2015. O próprio pedreiro confessou isso à polícia. E a ex-mulher dele também confirmou esta versão, ou seja, a ex-mulher sabia do caso entre Joyce e Edmilson. Edmilson disse então que a moça chegou ao local por volta das 19 horas daquele dia 27 de setembro, conforme eles haviam combinado. Ela levou refrigerante para ele e para outros 3 pedreiros que trabalhavam naquela obra. Lembrando, uma obra dentro de um salão de festas. Depois de tomarem o refrigerante, conversarem um pouco e terminarem o serviço, esses 3 pedreiros foram embora. E só ficou no local Edmilson e Joyce. Mas um dos pedreiros, Jonathan Soares, de 36 anos, decidiu retornar para a obra.
E quando ele voltou, ele flagrou Joyce e Edmilson fazendo sexo em um sofá que foi colocado no fundo do salão, mais precisamente no primeiro andar. Edmilson disse então que Jonathan queria participar do ato, e como Joyce não se mostrou contra, ele acabou deixando os dois sozinhos e se afastou um pouco, caminhando até o mezanino. Ainda segundo o pedreiro, pouco depois das 9 horas da noite, ele ouviu uma discussão entre Joyce e Jonatas. E ela dizia: aí não, aí não. Ele então se aproximou e viu que Joyce estava de bruços e o amigo por cima dela, muito irritado, reclamando: essa puta não quer fazer o que eu quero. Ele então iniciava o estrangulamento de Joyce e pediu ajuda a Edmilson, que disse à polícia que participou da morte da sua vizinha e amante por ter visto que Jonathan, além de muito irritado, também estava armado. Ao verem que Joyce estava morta, Jonathan então ordenou que Edmilson se livrasse do corpo. E ele, naquele dia, havia feito o encanamento do banheiro abaixo da escada. Ele reabriu o buraco que ele havia feito e colocou o corpo de Joyce lá dentro, acrescentando areia para inibir o cheiro e concretando a parede em seguida. Edmilson saiu então para comprar cigarros e voltou para dormir na obra, já que ele recebia alguns trocados a mais para dormir ali e impedir que a obra fosse invadida e ferramentas fossem roubadas. Segundo a polícia, ele dormiu no mesmo sofá onde fez sexo com a vítima, a cerca de 10 metros da parede onde o corpo de Joyce estava escondido. A polícia então, ao interrogar moradores, soube que Joyce havia sido vista pela última vez chegando nessa obra e ninguém a viu sair. As câmeras de monitoramento próximas também mostraram Joyce entrando no lugar, mas não mostravam Joyce saindo. O chefe da equipe de investigação, Fernando Coelho, desconfiou então que na obra teria ocorrido um assassinato. Sexto sentido de policial, aliado à experiência e à sua competência, o fizeram desconfiar que ali naquele salão de festas em obras havia um corpo. Quem dá mais detalhes da busca pelo cadáver de Joyce é o também jornalista LG Rodrigues. Fala aí, LG. Oi Jeff, olá ouvintes. Pois é, embora o assassinato de Joyce tenha chegado ao noticiário nacional devido ao fato de que o corpo da vítima foi encontrado dentro de uma parede, a descoberta do cadáver não ocorreu de forma tão rápida quanto alguns imaginam. Como alguns depoimentos sobre o sumiço da mulher eram conflitantes, o DEIC, Departamento Estadual de Investigações Criminais da Polícia Civil, foi acionado e os agentes se deslocaram até o último local onde a mulher foi vista. A desconfiança de que Joyce jamais havia deixado o local se deu logo de início, e depoimento de moradores que afirmaram não tê-la visto sair da área da obra reforçaram essa hipótese. Apesar disso, os policiais efetuaram análise do solo em busca de buracos, mas nada encontraram. Mesmo sem ter sucesso inicial para localizar Joyce, os policiais seguiram desconfiados e voltaram ao endereço 3 dias depois para conversar com o proprietário do terreno onde o salão de festas estava sendo erguido. A pergunta-chave era se ele havia notado mudanças na obra que não estavam programadas e, a princípio, o homem afirmou não ter percebido nenhuma alteração. Com a pulga atrás da orelha, entretanto, o homem notou que uma parede localizada no banheiro abaixo de uma escada havia sido colocada e decidiu fazer um buraco na estrutura.
Ao notar que havia areia logo do outro lado, ele correu para a delegacia e avisou os agentes. Ao saber disso, os policiais retornaram imediatamente e decidiram continuar o trabalho. Minutos depois, eles finalmente descobriram que o corpo de Joyce não havia sido enterrado, e sim emparedado. Com medo de que Edmilson fugisse, a polícia então foi até a casa dele e comentou sobre a parede, sobre o que o dono do salão de festas disse sobre aquela parede que estava um pouco estranha. Edmilson então acabou confessando o crime, antes mesmo do corpo ter sido retirado de dentro da parede. Um buraco foi aberto e logo que esse buraco ficou maior do que o tamanho de um punho fechado, o cheiro forte de algo podre já podia ser sentido. O corpo de Joyce havia sido encontrado e próximo a ele, também no segundo andar, um saco com calcinhas. A polícia acreditou que essas calcinhas poderiam ser de Joyce, mas Edmilson disse então que não, que as calcinhas eram dele, pois o seu fetiche era transar usando calcinhas. A polícia, ainda desconfiada, mostrou as calcinhas ao marido de Joyce, que não reconheceu nenhuma delas, o que acabou confirmando a versão do pedreiro. Edmilson e Jonatas seguem à disposição da justiça. E o que mais chama atenção, meus amigos e minhas amigas, é que se a polícia não tivesse encontrado o corpo de Joyce, haveria uma festa naquele salão. As pessoas iriam brincar, comer, beber e dançar ao lado de um cadáver, sem saber, é claro, do crime absurdo que havia ocorrido no local. Essa foi então a 13ª edição do DL Cash, e todas as 12 primeiras edições estão disponíveis no nosso site www.diariodolitoral.com.br, logo ali em cima, em uma guiazinha chamada Podcast. Eles também ficam disponíveis no nosso YouTube, youtube.com/Diário do Litoral, e também nas nossas redes sociais, no Facebook e no Instagram. A gente sempre está postando lá o link para vocês curtirem esses podcasts. Nós também estamos disponíveis nas principais plataformas digitais, a que você melhor preferir. É só você colocar lá DLCast, Diário do Litoral, você vai nos encontrar. Obrigado mais uma vez pela sua audiência e a gente volta na próxima semana. Tchau, tchau.